Bem-vindos a mais uma edição do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Hoje temos a alegria de receber Daniela Castro, uma craque que é advogada, sócia fundadora da Impacta Advocacy e diretora executiva do Pacto pelo Esporte. Daniela, eu gostaria que você começasse nos contando um pouco o que é advocacy. Bom, advocacy é uma forma da gente trazer mudanças comportamentais, políticas e sistêmicas, né? Falando já claramente, no Brasil a gente tem uma cultura de participação da sociedade ainda muito restrita a alguns temas, né? Então, a advocacy é uma estratégia que você usa para trazer mudanças em larga escala. Então, quando nós falamos de mudanças, a gente vê que mudanças, e nós vamos falar hoje aqui de esporte, né, e o que a gente quer para esse futuro, a gente fala em mudar, mudanças são complexas, elas são imprevisíveis, né? Então, a advocacy é uma estratégia para a gente influenciar nessas mudanças, né? Não existe nenhum país que se desenvolveu se não teve uma atuação da sociedade civil. E muitas vezes as mudanças estão fora de nós, estão fora das organizações. Nós, como cidadãos, né, somos só um pedaço, né, dessa mudança. Então, hoje as organizações da sociedade civil ou empresas, fundações, elas têm buscado mais uma estratégia, né, e se aprofundar de uma forma mais profissional para a gente tentar influenciar os rumos do país, né? Que é o que a gente tanto precisa, né? Para que ele se desenvolva e para que mudanças concretas, sociais, políticas ou sistemas ocorram. Dani, você tem um contato assim bastante estreito há muito tempo já com o mundo do esporte, né? E também com o futebol especificamente. A gente vive nesses últimos anos assim um movimento perceptível de transformação de um ambiente muito amador, né, muito calcado apenas na paixão pelo futebol, quando não por alguns interesses às vezes até escusos, né, que a gente detecta vez por outra aí nesse ambiente, né? Mas como que você vê a aplicação desse conceito de advocacy, que você talvez seja a maior expert no país sobre o assunto, como que ele poderia, na sua visão, ajudar a acelerar esse movimento de transformação de um ambiente ainda muito pouco profissional, né, e que precisa rapidamente se desenvolver? Como é que você vê essa questão, Dani? Eu acho que, estando no esporte já há bastante tempo, é uma área que realmente quando comecei, né, e comecei justamente montando uma organização de advocacy, né, com Raí, Las Grael, Joaquim Cruz, vários atletas, é uma área realmente com muito pouca mobilização dos atores, né? E eu acho que a mudança vai acontecer quando todo mundo se mobilizar. É diferente você olhar o esporte hoje e há 10, 15 anos atrás. Eu acho que isso já vem acontecendo, né? E os atores, ao se mobilizarem para trazer uma mudança mais estrutural, o que fez acontecer algumas das grandes conquistas, como a 18ª da Lei Pelé, o Pacto pelo Esporte. São atores, né, que a gente chama de stakeholders do setor, que resolveram deixar um pouco de fazer algo pontual, né, o individual, e se unir. Então, quando você fala dos atletas, os atletas montaram uma associação para trabalhar pela melhoria do esporte, né? E aí olhar para a política pública, para as regras do jogo, né? Então, quando a gente está falando de um ambiente, muitas vezes os problemas que esse ambiente tem, ela tem uma causa raiz, né? Que é isso, a gente falar da questão do amadorismo de muitas organizações, aí você tem um dirigente que ficava 40 anos no poder, por exemplo, né? Você tem ali um sistema que estava funcionando mal. Se a gente não olhar para esse sistema e atuar na causa raiz dele, né? E é isso que, por exemplo, um plano de advocacy faz, a gente provavelmente vai demorar mais para trazer mudanças.
E os atores precisam olhar todo o ambiente de um setor e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, né, em política a gente fala, se você não faz nada, nada vai mudar. Né? Se você não atua, as decisões são tomadas no dia a dia, com ou sem a nossa participação. E aí eu não falo só de uma participação política, que a gente sempre associa a partidos, né? Estou falando no ambiente, né? Nós fazemos política todo dia, né? Política é trabalhar pela polis, né? Então, a gente que é do setor, seja atleta, seja treinador, seja gestores, seja políticos que trabalham com política pública de esporte, sejam as empresas que patrocinam, se nós não nos unirmos para uma mudança, né, elas podem até acontecer, mas vai demorar muito mais. Então, esse é a minha resposta, acho que para qualquer mudança, é a gente fazer algo. E eu vejo o esporte diferente do que eu via 15 anos atrás. Dani, você vê assim possibilidade? A gente há muito tempo fala no aparecimento de uma liga, né? Já tivemos o Clube dos 13 no futebol e esse é um assunto que está voltando sempre à pauta. Você vê sentido na criação de uma liga ou de uma associação que defenda os interesses do clube sem alguém especialista em advocacy numa possível futura liga? Eu acho que não propriamente precisa ser especialista, né? Eu vou dar um exemplo. No caso dos atletas, os atletas se uniram e eles perceberam que eles podiam fazer a diferença na mudança das regras do jogo. Então, eles se uniram para aprovar uma legislação que justamente fizesse com que a gestão, uma governança melhor, uma gestão mais responsável, né, limite de mandato, isso fosse uma realidade. Né? Então, eles se uniram nesse sentido. Do outro lado, as empresas, né? O Pacto pelo Esporte foi no mesmo sentido, porque a lei ela veio para quem recebe dinheiro público, né? A 18A, que são essas regras de gestão, governança, transparência, elas se aplicam para recursos da administração direta e indireta. Mas as empresas olharam o setor, e você tinha aí diferentes olhares, você tinha empresas e CEOs que amavam o esporte, né, que sabem dos benefícios que o esporte fez para a sua vida, outros que investem há muito tempo no esporte, né, outros que sofreram reputacionalmente, né, por esse investimento. Então, você teve uma união de atores empresariais que começaram a exigir a mesma coisa para colocar seus patrocínios, né? Ao mesmo tempo, eu vejo em muitas palestras e muitos eventos nos quais eu participo, de gente nova, né, que quer trabalhar para o esporte, né, que quer fazer gestão mais profissional e que vem se colocando aí de uma forma para que essa indústria, né, como disse Elô, ela se organize melhor. Eu acho que tem aí uma responsabilidade também dos dirigentes, né? Nós temos dirigentes que estão entrando com outra mentalidade, né? Porque no final das contas é o legado que eles estão deixando para o país, né? Para mim, esporte é patrimônio, né? O futebol é um patrimônio cultural brasileiro. Então, tem alguns dirigentes que estão indo nessa direção. E eu acho que, assim, quando a gente fala do futebol, você pode ter um clube que não seja empresa, por exemplo, e que seja um clube que tenha uma gestão, né, profissional ou uma gestão. Então, se fala muito do clube empresa, por exemplo, porque você tem ali mecanismos que ajudariam que essa transformação fosse mais rápida, né? Então, como a liga também. Então, eu acho que sim, todos esses atores, eles precisam se unir, independente de ter uma conversa, uma coalizão pelo esporte, se cada um fizer a sua parte, buscando com que o patrocínio seja bem feito, que haja ou uma liga, ou que haja realmente gestão profissional, né, por parte dos dirigentes ou de quem investe, né, de quem está à frente das confederações, federações ou clubes, né. Eu acho que isso é muito importante. E, no fundo, se você trabalhar por essa melhoria, você está fazendo advocacy, né? Cada um no seu pedaço, estou dizendo, atletas, empresas e dirigentes, mas eu acho que todo mundo contribui para uma mudança. Mas é isso, tem que fazer para melhorar, buscando uma mudança positiva. Beleza, Dani. Rafael? Bom, Dani, queria te fazer uma pergunta. Vocês no Pacto pelo Esporte, vocês criaram aí, algum tempo atrás, um rating.
né? Esse rate, pelo que eu entendi, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre ele, mas ele vai fazer uma medição das políticas de governança, de compliance, tanto das confederações quanto dos clubes. Eu li que nas confederações vocês já aplicaram o rate no ano passado, várias confederações participaram desse ranqueamento. Em relação aos clubes de futebol, como que está esse movimento aí? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Uhum. O pacto, né, e o rate, acho que é um exemplo grande do que a gente vem falando, né? Além dessa união de empresas que o pacto trouxe, são mais de 32 empresas, inclusive concorrentes entre si, né, que se uniram falando que só vão patrocinar entidades que se adequarem. Algo que aconteceu muito interessante depois disso é que as empresas estavam decidindo fazer uma medição. Então, como é que eu vou saber quem é que está se adequando, né? De forma objetiva, né? E aí foi a ideia de criar um rate. Esse rate já foi criado com as entidades. Isso foi muito interessante, né? A ideia de que a gente não precisa brigar, a gente pode ter posicionamentos divergentes, mas pode se encontrar. Então, quando as entidades esportivas nos procuraram e dizendo, bom, vamos fazer junto um rating, eu acho que é algo que é fundamental, né? Então, o rating foi criado com as entidades, com o COB, o CPB, CBC e FENAClubes, né? Então, essa foi uma união que permitiu que a gente começasse a medir de acordo, né, com a expertise, com a realidade das próprias entidades. Então, indo para o rating, ele tem duas matrizes, né? Ele tem uma matriz de confederação e federação e uma matriz de clubes. Porque o clube, societariamente, ele tem um perfil diferente de confederação e federação. Então, realmente, a primeira aplicação, como ela tem parceria com o COB e CPB, né? Tem aí uma mobilização das confederações dos demais esportes. Também temos a conversa com o CBF, né? Então, esse também é uma conversa que já aconteceu. E com os clubes foi aberto esse ano. Então, é a primeira vez que os clubes estão aplicando. Então, nós vamos ter o resultado disso, provavelmente no final do ano. O rating teve que prorrogar suas inscrições, né? O momento que nós estamos passando é um momento muito delicado. Mas agora a aplicação, que nós vamos ver o resultado dessa aplicação agora no final do ano. Só que a regra cada clube pode aplicar e eles só divulgam a nota, né, a qualquer entidade, se quiser. Então, não temos ainda os resultados, mas agora o rating está completo e vai chegar até clube. Clube de futebol ou clube social. Não, ok. Só complementando essa pergunta, eu imagino que uma das consequências aí do ranqueamento é justamente o aumento do patrocínio para as entidades que estiverem lá no topo. Você acredita que isso já vai ocorrer em curto prazo, por exemplo, nas confederações que já começaram esse trabalho, já estão sendo ranqueadas? Ótima pergunta. Eu falo muito que o objetivo do Pacto pelo Esporte é aumentar patrocínio, né? Não é ser punitivo. Então, acho que essa é o que Medina, você estava falando, de todo mundo trabalhar por uma mudança, né? Ninguém quer cortar patrocínio, né? A gente quer que aumente o patrocínio. E eu acho que o pacto, ele é todo num processo, acho que de democrático, de desenvolvimento de um setor, né, ou de um país, é tudo um processo. Então, o pacto também tem um trabalho interno. O esporte não é prioridade nas políticas públicas e não é prioridade no setor privado. Então, nós entendemos o pacto como um espaço que também nós estamos educando as empresas e sensibilizando as empresas para o esporte, né? O fato da gente ter as empresas unidas num ambiente já mostra que há um interesse no esporte, alguns já têm investimento em esporte, né? Você não precisa sensibilizar. Mas nós temos feito um trabalho de justamente reunir as áreas de marketing, né? Assim, as áreas de marketing, nem todos entendem de marketing esportivo, estão sensibilizados para o esporte. Há muitos CEOs que, quando você fala de esporte, eles falam, não, eu até gostaria, mas eu tenho medo, né? Que é a questão da parte reputacional, de compliance. Então, o objetivo é aumentar patrocínio. Eu falo com as entidades esportivas, falo assim, olha, não é que as empresas estão prontas para patrocinar, a gente tem que se unir, porque o movimento é um só, inclusive interno do pacto,
né? Tem é lógico, se o ambiente for inseguro, com má gestão, gente, não tem patrocínio, né? Então a gente está ali e as entidades, e muitas delas têm feito um trabalho muito bom de buscar, né, esse caminho. E do nosso lado, do pacto, é a mesma coisa. Eu vou ter empresas que já estão preparadas, outras que não, então a gente tem uma lição de casa a fazer, né? É isso, eu acho que é um setor que está em desenvolvimento. Eu trabalhei em muitas causas, eu acho que o esporte me surpreendeu como ele é um ambiente que precisa ainda de muito desenvolvimento de todas as partes, né? Mas é isso, se não tiver todo mundo fazendo a sua parte, então se só as empresas querem patrocinar, as entidades não aplicam rating, não melhoram, não tentam se profissionalizar, os dirigentes não entendem que o papel deles é um papel fundamental para esse legado que nós temos, né? E os atletas também não se mobilizarem, a gente vai demorar mais, né? Então, em resumo, sim, né? O pacto tem não só esse intuito, tem um trabalho também que vai além do rating, que é mobilizar as próprias empresas e outras, né? Para que enxerguem o esporte e comecem a patrocinar. Ô Dani, dentro dessa sua colocação, eu queria dizer, né, que eu tive a honra de estar com você e principalmente com muitos dos empresários em várias reuniões ao longo desses últimos anos, né, nas reuniões do Pacto, e deixar aí dentro do que o Rafael falou um testemunho não só da paixão, mas da vontade genuína, do propósito quase que conecta aqueles empresários na direção desse desenvolvimento, dessa profissionalização, né? E buscando exatamente esse ambiente da gente estimular o esporte, e ali a gente vê claramente, não só também o esporte competitivo, mas eu acho que vai ao encontro do propósito da própria Universidade do Futebol, que é mudar o futebol para gerar impacto na sociedade. Então, as reuniões do Pacto me dão sempre essa sensação que quem está liderando os empresários que vêm com a gente são os empresários que têm esse interesse genuíno num Brasil, né? Através do esporte. E Dani, dentro do que a gente está cobrindo aqui nos episódios, falando de horizonte, eu gostaria que você fosse concluindo conosco dizendo, se você imagina o futebol especificamente daqui 5 anos, né? Como você vê? Quais seriam os seus sonhos? O que você desejaria para o desenvolvimento desse esporte, para os seus objetivos, desde as pessoas que estão envolvidas até do ponto de vista institucional e do país do futebol? Olha, eu separo o futebol como dentro, né, de todos os esportes um caso à parte, né? O futebol eu falo que é outro mundo, né? É um mundo de muita paixão, de muita é uma outra indústria, eu até acho, né, dentro do esporte. Ela tem outra dinâmica, né? E eu acho que o desafio é maior. Eu ainda vejo como um desafio maior. E eu acredito, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que a gente vai ter que aqui trabalhar responsabilidades, né? Eu acho que tem uma responsabilidade dos dirigentes, eu acho que vem aí também uma mudança na geração, né? Geracional, eu acho, isso a gente vê isso acontecendo. Eu acho que o país também, o futebol é muito interessante, ele é muito atrelado ao que acontece no país. Desde 2013, enquanto a gente aprovava a Lei 18A, aprovava-se a Lei Anticorrupção, né? Na época que os protestos de 2013 aconteceram, os protestos contra a FIFA também aconteceram, né? E a gente teve alguns escândalos no país, escândalos nacionais e internacionais relacionados também ao futebol. Eu acho que tem aí uma mudança de que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade por o que é público. E o futebol tem esse lado público, né? Ele é um patrimônio brasileiro. Então, os dirigentes, eles têm que começar a enxergar que isso, né, é realmente uma responsabilidade. Vem uma nova geração por aí. As empresas também, né? Assim, enquanto tiver recursos, e aí públicos e privados, para entidades que não cumpram, né, que não avancem, né, eu acho que o recurso é fundamental para uma chavinha de mudança. Porque se você tem clubes, né, que cada vez mais fazem uma péssima gestão, né, e não vão nesse caminho e recebem uma ajuda de dinheiro público,
o que você está dizendo para esse clube, né? Qual é a vontade de se mudar? E é recurso público, é meu imposto, é o seu, é de todo mundo, né? Então, a gente tem aí ainda um papel do governo que a gente tem que prestar muita atenção. A mesma coisa para as empresas, eu acho que é também a responsabilidade, o compromisso que empresas, por exemplo, do Pacto estão tendo. Então, assim, olha, tem aí, é uma indústria forte, então por isso que eu não vejo, essa minha fala não é uma fala contra as entidades, tanto que nós temos muito diálogo, a gente tem ido aos clubes, tem falado, tem ajudado, a ideia do Rate é ser um guia, mas que todo mundo olhe para o seu lado, né? Governo com dinheiro, empresas com dinheiro e as entidades com o que tem na mão, que é o nosso patrimônio, e atuem com responsabilidade, né? Um pressionando o outro, né? Que eu falo que é como é que fala? O incentivo positivo, né? Mas tem que ter pressão, tem que ter responsabilidade, né? E lógico, tem que ter incentivo, né? Mas estamos num momento de muita responsabilidade e que vai ser definidor nos próximos 5 anos, né? Nós temos todos os ingredientes, digamos assim, né? Empresas mobilizadas, então eu acho que é o desafio agora. Olha, Dani, super obrigada. E essa conversa eu acho que conecta com a sua última fala, né? Eu acho que essa mobilização é parte desse caminho para o horizonte do futebol, desse protagonismo. Eu gostaria muito de agradecer e passo para o Medina para as palavras finais. Bom, Dani, é claro que a gente já tinha essa expectativa de que, né, ia faltar tempo para a gente esgotar uma série de assuntos aí que na sua fala a gente já vai trazendo outras questões, né? Eu só queria, para passar assim, a palavra final a você, né? Você citou a questão da prioridade, né? A gente sabe que o esporte, tirando essa exceção do futebol, que às vezes ele é prioridade até na vida de muita gente, né? Mas o esporte praticamente não é uma das prioridades das nossas políticas, né? Como não é, né, a cultura e como não é, às vezes, em determinado momento, a gente percebe que nem a própria educação é uma prioridade das políticas de governo, né? Queria que você encerrasse, né, falando um pouquinho sobre isso, né? Porque eu, particularmente, nós na Universidade de Futebol acreditamos muito no poder de transformação do futebol, né? Ele é um veículo, eu vejo, converso com alguns estudiosos da área, né? Eles são capazes de dar aula de matemática, de história, de geografia, de ciências, de língua portuguesa através do futebol, né? Porque você tem um tema gerador que faz com que as pessoas aprendam, né? Então, o potencial do esporte e do futebol, em particular, é enorme, né? E a gente poderia trazer, sim, a prioridade para o esporte, para o futebol, se a gente trabalhar para isso. Mas o que fazer para a gente avançar nesse sentido? Terminando, Dani. Olha, eu também fui secretária, né, de esportes, trabalhei com política pública, trabalhei no setor privado, trabalhei no terceiro setor, e eu sei o quanto que o esporte impacta, né? Acho que a gente trabalhava com saúde e educação, basicamente. E eu concordo com você que nós temos um desafio para o país e na área social. Você falou agora da educação, né, que você colocou como cultura e como esporte. A gente vê que a gente tem que falar que educação é importante, né? Eu acho que não temos uma priorização dessas áreas. E aí, falando também como economista, eu tenho uma tese. Eu acho que no país nós devíamos ter metas sociais, né? Da mesma forma que nós temos metas na área econômica, né? Meta de inflação, superávit primário. Eu acho que a gente deve começar a ter metas na área social. Você não é melhorar a educação, é quanto nós vamos melhorar o IDEB, né? Esporte, não é simplesmente um secretário ou algum ministro que chega na secretaria e define as regras sem ter qualquer... Onde nós vamos chegar? Né? Nós temos que ter uma taxa de atividade física que a gente tem que diminuir, nós temos que ter uma qualidade de educação que a gente consiga medir, saber para onde estamos indo. E, além de metas, que eu acho que é importante na área social, também a gente tem um trabalho que talvez seja do nosso setor, que é trabalhar as mentalidades. Eu acho que a gente
tem que fazer mais campanhas sobre qual é a prioridade do esporte. Eu tenho conversado isso no âmbito do pacto e também com entidades esportivas, né? Porque eu acho que é também a gente conscientizar que o esporte tem impacto na saúde, na educação. Então, eu diria isso, eu acho que a gente tem que levar mais a sério, né, o esporte como política pública e as regras desse jogo, e também, talvez, todos nós investirmos algo divulgar esses benefícios, né?